E aí, pessoal, um dos assuntos que mais tem preocupado os brasileiros e toda a comunidade internacional é essa guerra que está rolando na Venezuela. Qual vai ser a postura do nosso país? A gente vai entrar numa guerra armada contra a Venezuela? Nós vamos tentar resolver a coisa diplomaticamente? Que tipo de postura o MBL acha que é a melhor? E que tipo de postura a gente pode imaginar que seja ideal para o Brasil nessa situação? Mas antes de entrar no vídeo, por favor, dê o seu like, ative o sininho e siga o MBL Bahia nas redes, no Facebook e no Instagram, e me siga Ricardo Almeida MBL no Instagram. O conflito da Venezuela é, como muitos outros conflitos, algo que tem se estendido ao longo do tempo. Não é de hoje que nós temos diversos focos de tensão dentro da Venezuela. Agora a coisa aumentou muito, já que o Juan Guaidó, presidente da Assembleia Legislativa, resolveu se colocar como um presidente interino. Ele assumiu um papel de protagonismo heróico de desafiar o Nicolás Maduro e se colocar como presidente. Uma vez que ele fez isso, a arena internacional começou a ferver, entrou em ebulição e os países começaram a se perfilar, tanto aqueles que são favoráveis ao governo Guaidó, como aqueles que pretendem que Maduro ainda continue no poder. E, novamente, como já ocorreram em diversos conflitos mais recentes, conflitos surgindo nos últimos anos, há uma nítida divisão geopolítica das potências mundiais. Por um lado, nós temos o alinhamento dos Estados Unidos, da Europa Ocidental e das pequenas potências regionais que são alinhadas com este bloco. Por outro lado, nós temos Rússia, China, Irã e agora um ator que antes estava mais do lado dos Estados Unidos e agora se voltou para estar contra os Estados Unidos, que é a Turquia de Erdogan. Ora, todos estes países, obviamente, têm interesses que transcendem o mero humanitarismo. Não sejamos nós ingênuos de acreditar que alguém está entrando numa disputa desse calibre apenas por interesses humanitários. Não é assim que funciona a chamada realpolitik, a política real, a política que é feita pelo interesse das nações. Os Estados Unidos têm interesses geopolíticos óbvios, que é retirar um adversário vocal do regime norte-americano, de todos os regimes que os Estados Unidos vêm a ter, sejam eles do Partido Republicano, do Partido Democrata, e colocar alguém que seja mais American friendly, um cara que seja mais fácil de lidar ali dentro. Ah, isso quer dizer que os Estados Unidos têm interesse no petróleo da Venezuela? Não necessariamente, nem tudo é feito por motivos de petróleo. Há várias outras razões estratégicas que podem ser pensadas para que os Estados Unidos se alinhem dessa forma. Uma das razões é ter um país que seja favorável aos Estados Unidos dentro da América Latina e não ter um inimigo deles aqui dentro. Os Estados Unidos, por exemplo, têm tentado aproximações com países que não têm petróleo. Por exemplo, o que aconteceu com Cuba, agora está acontecendo com a Coreia do Norte, por conta da questão nuclear, do armamento nuclear da Coreia do Norte. Isso tem acontecido e isso vai continuar acontecendo porque é assim que a política internacional é feita. Mas aí surge a questão, e o Brasil? Qual é que deve ser a postura do Brasil diante disso? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que qualquer postura que o Brasil tenha hoje não pode ser lida como se fosse algo que surgiu agora. A gente tem uma certa tradição de política externa e a nossa tradição recente de política externa no que diz respeito à Venezuela é muito danosa. Todos nós sabemos que o Chávez sobe ao poder na Venezuela graças aos esforços conjuntos do Foro de São Paulo. Ele próprio já se manifestou em várias ocasiões atribuindo ao Foro, atribuindo a essa instância de poder suprapartidário, supranacional na América Latina, a sua ascensão. Não é um segredo, não é algo que, enfim, nós estejamos inventando a título de teoria da conspiração. E mais do que isso, o BNDES e o Brasil, portanto, nosso banco, teve o papel de fornecer dinheiro à Venezuela. Então nós temos uma postura intervencionista, por assim dizer, desde muito antes deste episódio, através do Foro São Paulo, que foi fundado pelo Lula,
entre outros fundadores, Lula, Fidel Castro, e também através dos empréstimos que nós fizemos para a ditadura venezuelana e não apenas para ela, para diversas outras ditaduras ideologicamente afins ao Partido dos Trabalhadores. Portanto, o argumento de esquerda, segundo o qual nós estamos invadindo a soberania de um país, isso é um absurdo, porque nós estamos infringindo a soberania, as questões da Venezuela devem ser resolvidas pelo povo venezuelano, cai por terra quando nós vemos esta colaboração latino-americana em torno de um governo, o que é, de um modo ou de outro, uma intervenção na soberania. Ou seja, se isso é permitido, então é permitido uma intervenção na soberania que visasse a tirar um ditador do poder. E nem se pode falar que nós estejamos invadindo a soberania da Venezuela. Por quê? Porque o Guaidó não é simplesmente um elemento externo, um agente de um outro país que resolveu dar um golpe na Venezuela. Ele é alguém que está profundamente justificado dentro do processo eleitoral do próprio país, porque ele, afinal de contas, era o presidente da Assembleia Legislativa, ele era um político de dentro da Venezuela. E aí a pergunta aparece, mas o Maduro não se elegeu, o Maduro não está lá pelo povo venezuelano? Ora, nós sabemos que todos os mecanismos de uma ditadura visam a dirimir as liberdades democráticas dos seus cidadãos. Então não se pode dizer que na situação da Venezuela haja liberdade democrática para legitimar a presença de Maduro ali. Ele claramente é um ditador e, sendo um ditador, ele pode ser retirado por alguém que tenha sido eleito dentro do seu país, ainda que por um outro poder, isto é, o poder legislativo. Diante disso, ainda paira a questão. Mas e o Brasil? O Brasil deve interferir? Não deve? Qual exatamente deve ser a postura? A meu ver, e o MBL Bahia, eu já tive a oportunidade de discutir isso aqui com meus correligionários, nós temos a ideia que o Brasil deve ter uma postura moderada em relação a esse assunto. Por quê? Eu sigo um pouco aquilo que o Mourão tem dito em diversas entrevistas. O Mourão tem dito que o Brasil não deve intervir militarmente na Venezuela, que é um risco muito grande a gente entrar numa guerra aberta contra a Venezuela e que, de algum modo, o nosso papel deve ser um papel, digamos, secundário, um papel de auxílio diplomático, talvez de auxílio humanitário, mas não de enfrentamento direto na fronteira da Venezuela. E isso se dá por várias razões. Em primeiro lugar, o exército brasileiro notoriamente é um exército pouco equipado, um tanto quanto fragilizado. A gente acredita que isso vai mudar à medida em que o governo Bolsonaro reequipar o exército, melhorar as condições das nossas forças armadas, mas isso ainda não está acontecendo de forma expressiva. A gente ainda tem muitos problemas nessa área. Segundo, o nosso país é um país que está numa crise fiscal grave e todas as guerras do mundo são caras. Uma das maiores fontes de endividamento dos países é a guerra. Então nós não deveríamos entrar na guerra quando estamos numa situação de problema fiscal. E o terceiro ponto é, a despeito de todo o sofrimento do povo venezuelano, exatamente o que o Brasil ganharia ao tomar uma postura mais assintosa contra esse ditador? Será que é suficiente a gente pensar nos interesses do povo venezuelano? É suficiente pensar nos interesses humanitários de se derrubar um ditador para colocar um presidente, que respeitasse as liberdades democráticas? Eu acho que não. Eu acho que nós temos que pensar nos interesses nacionais também, como todas as potências fazem. E nesse sentido não me parece haver interesses nacionais tão prementes para que o Brasil entre numa guerra dessa magnitude. E essa guerra, volto a dizer, pode se estender e pode encarecer, na verdade, o erário público, ele pode ficar, submetido a uma pressão externa desnecessária quando a gente precisa sair justamente de uma crise fiscal. Então, por essas razões, a gente acredita que a postura do Mourão, nesse sentido, tem sido a mais ponderada, a mais razoável, malgrado outros formadores de opinião dentro da própria direita acreditarem que não,
que o Brasil tem a obrigação moral de intervir e, se houver uma guerra, que o Brasil tem que participar ativamente dessa guerra. Então é isso aí, espero que você tenha gostado dessa análise e, se você discordar, não tem problema nenhum, pode postar o seu comentário, pode colocar o seu comentário no YouTube e a gente lê com muito gosto, desde que você não seja mal educado, não nos xingue, por favor, não nos chame de socialista Fabiano, não diga que o MBL é de esquerda, enfim, essa é uma postura que a gente acredita ser a mais ponderada nesse momento. Ok?